paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo, também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, para seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 30 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco em versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, ou seja, você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar a Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, o que eles estão apresentando é praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essa nossa atitude, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Lembrando que nós estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32,
Lucas 5:14, Lucas 6:38-40, Lucas 11:41-42, Romanos 15:16-18, Provérbios 11:25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários aqui na inauguração dos templos físicos no município do Brasil. Está levando muitos empregos, trabalho, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço, Senhor, para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar. Para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir e comentar. E se ajuntarem um só Espírito junto conosco, como está escrito na Bíblia Sagrada. Para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através dessa tua santa palavra que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Primeiro livro, 3 João, com 1 capítulo. E o segundo livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 3 João, com 1 capítulo, é o primeiro livro de hoje, que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem a todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23. Que contém 20 versículos. A morte de Sara. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão por posse na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em posse de sepultura.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei começar pelos números pares, rebanho de números pares, e logo após eu falarei dos ímpares. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos livre para esses rebanhos. 2 Samuel, com 24 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro da 2 Samuel. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número. Capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 2, para você que escolheu ser parte do rebanho santo número 12, 60, 11 e 59. 2 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2 contém 32 versículos. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, como esta lamentação ao arco. Mandado que fosse ensinado aos filhos de Judá, esta lamentação se encontra registrada no livro de Jassar. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, contém 13 versículos. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem lance a corda de medir por sorteio. Não profetizeis, dizem os seus profetas, não profetizeis tais coisas, a desgraça não nos alcançará. Acaso se dirá a casa de Jacó está... casa de Jacó, está irado o Espírito do Senhor? São estas suas obras, não faço bem as minhas palavras, o que anda retamente. Há pouco, porém, se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a veste, tirais a capa daqueles que passam seguro como homens que voltam da guerra. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5. Contém 22 versículos. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, porque nós sempre te esquece. Por que sempre te esquece de nós? Por que nos desamparas por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornemos, renova os nossos dias como dantes. O menos que nos tenha rejeitado totalmente esteja sobremaneira irado contra nós. Lamentações, capítulo 5, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Dezesseis, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Agora descobrirei a sua vergonha. Agora descobrirei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes. E ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as suas luas novas.
os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira. De que ela diz, ela é paga que me deram os meus amantes, eu farei delas um bosque e os animais do campo as devorarão. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro com 5 capítulos, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, para o rebanho santo número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também levar a presença de anjos celestiais, presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja aonde você estiver. 4, 68, 3 e 67. 1 Pedro, capítulo 3, que contém 22 versículos. Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade do Senhor Deus assim o quer, do que fazendo mal, pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos, pelos injustos, para levar-nos ao Senhor Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 2. Efésios capítulo 2 contém 22 versículos. Um em Cristo. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos de santos e membros da família do Senhor Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo do Senhor. E nele também vós justamente sois edificados para a morada do Senhor Deus no Espírito. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Amós com 9 capítulos. Capítulo 7. Amós, capítulo 7. Contém 17 versículos. Gafanhotos, fogo e prumo. O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, como se levantará agora Jacó, ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito, e o fogo consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Glórias ao Senhor Deus.
Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41, 1 Timóteo com 6 capítulos, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, para o Rebanho Santo número 30, 42, 29 e 41. O capítulo 6 contém 21 versículos. Os deveres dos santos. Todos os santos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados, e os que têm senhores santos não os desprezem. E os que têm senhores santos não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são santos e amados. Ensine e recomenda essas coisas. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, nas quais nasce invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu o pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. 2,70, 69, 2,70, 1,69. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 2,70, 1,69. Capítulo 4 contém 11 versículos. O trono do céu. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono, e o que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco de aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47, Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4, Colossenses capítulo 4. Que contém 18 versículos. Senhores, dai a vossos santos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus.
Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também justamente por nós, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra, a fim de falar do mistério de Cristo, pelo qual estou presa. Orai para o que manifeste como devo fazer. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. 55. Isaías, capítulo 55. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Isaías, capítulo 55. Convite ao sedento, a vós todos que tendes sede, vinde às águas, e o que não tem de dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinde vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e o governador dos povos. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 2 contém 30 versículos. O amor fraternal e a humildade. De fato, esteve doente quase à morte, mas o Senhor Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e tendes em honra homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir a ajuda que vós próprios não podieis dar. Trinta e 35, rebanho santo de número 36 e 35, seja você também parte desse rebanho. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11. Que contém 25 versículos. O juízo dos chefes de Israel. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental do templo do Senhor, que olha para o oriente. 25 homens estavam à entrada da porta, e no meio deles via Jazanias, filho de Azul, e Pelatias, filho de Benaia, chefe do povo. Disse-me o Senhor, filho do homem: estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casa. Essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Judas com um capítulo.
Judas, com um capítulo, contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios e que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45, Tiago com 5 capítulos. Capítulo 4, Tiago, capítulo 4, contém 17 versículos. A falibilidade dos projetos humanos. E agora vós, que dizeis hoje, eu amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, desviei dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós orgulhais as vossas pretensões. Ora, toda vanglória, tal como essa, é maligna. Tiago, capítulo 4, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Rebanho santo de número 8, 64, 7, 63. 8, 64, 7, 63. Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 4. Esdras, capítulo 4, para o rebanho santo de número 8, 64, 7, 63. Esdras, capítulo 4, contém 24 versículos. A oposição à reconstrução. Então o povo da terra a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Glórias ao Senhor Deus. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 3, Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos, a quarta visão. Ele então me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo, então falando este, ordenou os que estavam diante dele, tirai-lhe estes trajes sujos, e a Josué disse, veste tenho
feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados. Nessa live da sua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo do santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar mais uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão.
Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. O penúltimo livro de hoje é o livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 1. Esther, capítulo 1, que contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Foi visto que aconteceu no dia de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias nesse tempo, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. No 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média, os nobres e os governadores das províncias. Por 180 dias mostrou-se ele as grandes riquezas no seu reino e o resplendor e glória da sua majestade. Glórias ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a nossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Glórias ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, falará o seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para você receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito
para ser feito e propositalmente não votem um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de 2 de Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou o 3, o 13, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 5, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão com um capítulo. Você que mentalizou o 15, Apocalipse, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 55. Você que mentalizou 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que mentalizou o número 14, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Esther, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, Esther, capítulo 1, 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o 11, 3 João com um capítulo, e o 18, Gênesis, capítulo 23. Glórias ao Senhor Deus. E eu já vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Mas eu irei ler mais um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta segundo o sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar para vocês agora mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Faz a leitura dessa passagem em voz alta.
E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são suaves e leves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito, ofertante ou membro de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de estar recebendo orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h33 na @IG 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Alemanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.